um pouco de alguns dados estatísticos que nós temos falando a respeito de missões mundiais, como o fato de termos entre a população global 10% dessa população ser evangélica, né? Ser pessoas, né, protestantes que creem aí no nome do Senhor Jesus. Então temos aí uma porcentagem, né, dessa grande multidão de pessoas que estão aí no mundo, que já conheceram o Evangelho do Senhor Jesus, e não apenas de ouvir falar, tiveram uma experiência com ele, já que o fato de se conhecer a Jesus não é simplesmente de se ouvir falar, mas sim de conhecer, sentir e saber quem é aquela pessoa que nos alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. E quando pensamos em uma população cristã, envolvendo aí todos os outros ramos cristãos, nós temos aí mais de 30% de pessoas que se declaram cristãs, né, sendo aí de outras linhas, né, doutrinárias e que existem ao redor do mundo. Mas isso faz do mundo um grande desafio missionário para a igreja, já que ainda uma grande parte não conhece o Evangelho que um dia chegou até nós e transformou as nossas vidas. Você teve a sua vida transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus, sim ou não? Pois muitas pessoas ainda não conhecem esse Evangelho, ainda não tiveram a oportunidade de ouvir da mensagem que Jesus pediu, ordenou, né, comissionou a sua igreja para proclamá-la até os confins da terra. E aí, nesta grande multidão, nós temos regiões do mundo onde esse evangelho tem muita dificuldade de chegar, tem muita dificuldade de se estabelecer. É interessante quando a gente vê a estatística da presença, né, do cristianismo ao redor do mundo, nós encontramos a grande maioria nos países da África que não são muçulmanos, encontramos na Europa, na América do Norte e na América Latina. Nessas regiões é onde estão a grande maioria dos cristãos, sejam eles protestantes ou seja ele de outra linha denominacional. Mas, enquanto isso, os países muçulmanos e os países asiáticos se tornam, então, um grande desafio para a igreja, porque nessas regiões nós temos uma baixíssima presença de pessoas que conhecem a Jesus. Dentre essas pessoas que não ouviram ainda falar do amor de Jesus, nós temos grupos de pessoas que não conhecem a Jesus, mas estão próximas de alguém que conhece a Jesus. Elas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir da mensagem do Evangelho, mas bem próxima a ela existe alguém que poderia ou pode compartilhar do Evangelho com ela, mas que ainda não foi feito, ainda não foi realizado tal obra. E aí, dentre esse grupo, também nós temos aqueles que não tem ninguém por perto. Eles estão completamente isolados dentro das suas etnias, dentro da sua região, dentro da sua língua, dentro do seu dialeto, sem ninguém, sem pessoa que tenha condição de compartilhar do Evangelho com essa pessoa. Eles estão isolados. E quando eu digo isolados, eu não digo geograficamente. Eles estão isolados porque a sua cultura não permite, porque a sua língua não permite, porque a sua religião não permite, porque o seu governo não permite que assim possa se chegar o Evangelho até a sua região, até o seu povo, até a sua etnia. E isso faz com que a igreja seja desafiada todos os dias a chegar até esses povos. E não somente a igreja brasileira, mas a igreja que o Senhor tem salvado ao redor de todo o mundo. Essa igreja carrega sobre si essa responsabilidade. Isso também não quer dizer que a gente, como igreja, não temos feito a nossa parte no campo missionário. Nós temos sim feito boa parte do trabalho e temos também
realizado o envio de muitos missionários pelo mundo afora. Mas também tem uma outra estatística muito interessante, que de cada 30 missionários que são enviados ao campo missionário transcultural, apenas um missionário é direcionado aos povos não alcançados. Ou seja, da força missionária mundial, que está enviando missionários ao campo missionário transcultural, essa força missionária de 30, apenas um está indo para algum local, alguma região, algum povo que ainda não foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então a gente vê que esse desafio clama aos nossos corações, a não apenas aumentarmos a força missionária, mas também orarmos a Deus para ajustarmos o uso dessa força, para que ela possa ser distribuída de uma forma mais direcionada pelo Espírito de Deus, e não simplesmente direcionada pelas condições, não apenas direcionadas pelos os confortos ou pelas portas que nós achamos que estão abertas, como, por exemplo, a questão da barreira linguística. Muitos missionários brasileiros são enviados para campos transculturais aonde a língua é portuguesa. E isso é pelo fato da facilidade da comunicação, do missionário chegar naquele lugar e então poder compartilhar do Evangelho na sua própria língua materna, que no caso seria o português. Então, quando esse desafio passa a ser em uma região onde o desafio linguístico, que é um deles, se coloca como um grande desafio que está ali à frente, se pauta então para outras regiões, e aquelas que são menos alcançadas, aquelas que são esquecidas, ou talvez negligenciadas, ou talvez deixadas de lado, continuam sem serem alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Mas em meio a todas essas estatísticas que eu estou falando aqui, a tudo isso que eu estou falando, desse desafio mundial de países asiáticos, de países africanos, europeus, enfim, desse desafio global, você que está assistindo em casa, você que está aqui, pode se perguntar, talvez sim, o que eu tenho a ver com essas pessoas que estão lá do outro lado do planeta, que não falam a minha língua, que não são, que não têm a minha cultura, que vivem uma realidade, completamente diferente da minha. Eu tenho uma vida aqui, tenho toda uma programação a ser feita aqui, eu tenho muito trabalho aqui. O que nós temos a ver com tudo isso que está sendo apresentado, com esse grande desafio que está sendo apresentado? Aí eu quero ler aqui o texto de João, no capítulo 20, para que a gente possa então iniciar a construir, ou talvez restabelecer ou renovar esse entendimento da responsabilidade que nós temos com a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. João capítulo 20, vamos ler aqui do versículo 19 até o versículo 22, amém? João capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e também o seu lado. Eles alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, eles ficaram alegres porque estavam vendo o Senhor. E Jesus então disse outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto,
soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu gosto dessa passagem, onde João, e Lucas também, no capítulo 24, faz o relato desse momento que Jesus aparece aos discípulos. Aqui nós estamos no divisor das águas da história da igreja. Jesus tinha acabado de ser morto, agora ressurreto, procura os discípulos que estavam trancados em casa, com medo de tudo o que havia acontecido, sem terem em suas mentes firmado o propósito de que Jesus tinha que cumprir com todas as Escrituras, ou seja, deveria passar por tudo aquilo, e esquecendo da promessa que, mesmo passando por tudo aquilo, haveria então uma continuidade, não seria uma continuidade de derrota, mas uma continuidade de vitória permanente. Jesus encontra esses discípulos trancados, com medo, escondidos, e ele entra naquele ambiente onde eles estão, e a primeira coisa que ele traz àqueles corações é a sua paz. É a paz que não havia mais no coração deles, que não permitia que eles compreendessem, entendessem, lembrassem ou renovassem a sua mente diante das promessas que Deus tinha feito. Jesus traz a sua paz para aqueles discípulos. Paz seja com vocês. E não apenas a sua paz, ele também traz as suas marcas, mostrando ali para eles as suas feridas, como quem quer confirmar, não apenas dando uma paz que viria ali subjetivamente, talvez na mente deles, mas algo que eles poderiam ver, tocar, sentir, comprovar, que aquele que ali estava chegando era o Senhor Jesus. E ele mostra-se então para aqueles discípulos, mostra as suas feridas, mostra a marca que comprovava ali a sua ressurreição e, consequentemente, estabelecia no coração daqueles irmãos que ali estavam a certeza de que aquilo que Jesus tinha falado durante todo o seu ministério, assentado no monte, compartilhando dos momentos a sós com os seus discípulos, era verdade. Afinal de contas, ele havia ressuscitado. E agora estava ali, se revelando a eles, trazendo novamente a paz aos seus corações, para que eles não perdessem de vista o propósito que Jesus tinha para a vida de cada um deles. Jesus primeiramente estabelece a paz, meus irmãos, porque sem paz ninguém consegue fazer nada, pastor. Sem paz ninguém consegue sair de casa. Sem paz ninguém consegue se relacionar com ninguém. Sem paz você não consegue desenvolver um projeto, sem paz você não consegue pensar direito. Muito menos caminhar por fé, quando você precisa crer naquilo que você não vê, mas que você precisa ter certeza que existe. É necessário paz, e Jesus veio estabelecer essa paz no coração deles. Veio acalmar as suas mentes e os seus corações, para que eles não perdessem de vista então o propósito, para que tudo aquilo que o Senhor veio criando no coração da sua igreja se perdesse ali, naqueles momentos iniciais da história da igreja. Porque nesse momento, Jesus estabelece aqui o início desta era apostólica, uma era de pessoas enviadas para irem e serem testemunhas até dos confins da terra.
Aqui Jesus vem estabelecer o princípio de toda a missão. Mas para que fosse compreendido o princípio e o propósito da missão, era necessário que houvesse paz. Era necessário que houvesse fé no coração, certeza de que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E aí sim, Jesus novamente traz: paz seja convosco. No versículo 21, e aí ele compartilha com os discípulos o propósito que Deus estabeleceu também para a sua igreja. Ele diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. De forma simples e direta, Jesus compartilha e renova o coração deles, dizendo: olha, não percam o foco do propósito. Porque o Pai me enviou na obra que eu concluí. Agora eu envio vocês para concluírem uma nova obra. Para concluírem um novo tempo. Ora, quando nós voltamos os capítulos da história e encontramos ali Jesus compartilhando e dizendo desta obra do Pai, que amou o mundo de tal maneira, por isso que Ele enviou o seu Filho. A gente vê claramente esse mesmo desafio revelado na pessoa de Jesus e nós e o mundo que estava perdido. Um mundo carente de conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Um mundo que estava perdido. Um mundo onde havia uma pequena parcela de pessoas que conheciam a Deus, que era o povo de Israel. Dentre esses, haviam aqueles que eram tementes a esse Deus. Outros que viviam apenas uma religiosidade servindo a esse Deus. Também encontramos aquelas pessoas, aqueles povos que viviam bem próximos ali ao povo de Israel, que não conheciam ao Deus de Israel, mas ouviam sempre falar das histórias que o Deus de Israel tinha escrevido durante toda a sua caminhada. E também existia aquelas multidões que nunca tinham ouvido falar a respeito desse Deus. E agora você imagina Deus olhando para este mundo perdido e desejando enviar o seu Filho para cumprir uma obra, a obra de abrir um vivo e novo caminho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus aceita esse desafio e vem na forma de homem, não usando por usurpação ser Deus, mas se fazendo como homem, humilhado como homem, aceitando tudo aquilo que era colocado diante dele para ser feito, para ser realizado. Por isso que Jesus dizia: tudo o que eu faço é aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Porque ele não estava para cumprir com a sua própria vontade, mas com a vontade daquele que o enviou. Isso era fundamental para que Jesus não perdesse o foco do caminho, o foco da onde ele iria chegar. Jesus precisava estar com o seu coração firme na promessa. Por isso que nos momentos mais difíceis, por isso que nos momentos mais atribulados, Jesus encontrava paz para poder continuar, para poder seguir.
Porque a paz em Deus não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz que é ausente de lutas, ausente de tribulação, ausente de dificuldade. Essa é a paz que o mundo dá. Por isso que algumas pessoas, quando dizem, rapaz, eu quero ter paz, eu vou para a praia. Eu quero ter paz, eu vou lá para o sítio, não sei de onde, ficar lá dentro do mato. Não tem ninguém lá para me perturbar, não tem menino para gritar, não tem nada para me perturbar. Eu vou para lá porque eu quero ter paz. Essa é a paz do mundo. A paz no Senhor, a paz de Deus, não. A paz de Deus, você está no meio de uma grande tribulação, mas você tem a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não importa o que esteja acontecendo, não importa a luta que você esteja passando, se você tiver a paz de Deus, você tem a certeza e a convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não estou dizendo que com isso as coisas vão se tornar boas. Eu estou dizendo que com isso você vai conseguir passar por todas as coisas. Você vai conseguir enfrentar todas as coisas, sem perder vista daquele que te chamou. Será que não foi assim com Jó? Que em meio à luta, que em meio a toda a batalha que ele passava, ele só olhava para a paz que ele tinha no mundo. Uma paz que dava segurança financeira, uma paz que dava uma segurança religiosa, uma paz que dava uma segurança de amigos. E quando tudo isso foi tirado, ele fica meio que desnorteado. Mas depois de um tempo de comunhão com o Senhor, depois de um tempo de aprendizado com Deus, então ele pode se voltar para Deus e dizer, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. Ou seja, não importava tudo aquilo que estava passando, pois Deus estava no controle. Jesus tinha essa paz. Por isso que lá no Getsêmani, Jesus, ele consegue abrir a sua boca e dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. A gota de sangue estava escorrendo no rosto. Mas o seu coração estava em paz, na certeza de que o Pai não iria falhar diante de todas as suas promessas. Então Jesus vem e estabelece a paz ao coração deles. Revela novamente para eles o propósito. Olha, o Pai me enviou. Eu saí de lá, vim em direção a este mundo perdido. Me desfiz de tudo, abri mão de tudo. Entreguei tudo. Da mesma forma, eu agora envio vocês. Porque ainda existem muitos outros que não conheceram o meu nome, e vocês precisam testemunhar. Vocês precisam ser testemunhas. Em todos os lugares. A África é um continente gigantesco, com mais de 50 países, culturas, línguas, dialetos diferentes, centenas, milhares. A África muçulmana, com países fechadíssimos para o Evangelho. Criatura. Se nós nos reunir para podermos assumir este compromisso, nós precisamos estar dispostos a conhecer primeiramente cada vez mais o Jesus que nós servimos. Porque se nós pautarmos o nosso conhecimento desse Jesus simplesmente nos nossos atos religiosos, nunca nós vamos vê-lo de verdade.
Nunca sentiremos no nosso coração a chama que arde no coração dele. Nunca iremos nos compadecer, meus irmãos. Nunca iremos sacrificar. Talvez até quando tiver tempo, ou talvez até quando tiver condições, sobrar alguma coisa, talvez você se envolva. Mas isso parte do seu conhecimento desse Jesus que te chamou. Esse conhecimento precisa arder no nosso coração, para desejarmos ir, para desejarmos nos envolver. Esse tempo agora de pandemia que aconteceu, lembro logo no início, nos grupos de missionários que a gente faz parte, nos grupos de pastores, de líderes de agências missionárias, muitas pessoas, muitos missionários, muitos pastores estavam muito preocupados. E com toda razão, pelo fato de que as notícias eram sempre notícias ruins. E a pergunta que a gente se fazia muito nesses grupos era: como é que vai ser? Se caminhando tudo, normal, é tanta luta, tanta dificuldade para se fazer a obra de missões, para se levantar recursos, para se sustentar missionário, e agora como é que vai ser esse negócio? Agora o negócio vai acabar de vez. Mas foi incrível ver o que Deus fez durante esse tempo. Porque, meus irmãos, os missionários que eu conheço, e conheço muitos de várias agências, de vários lugares, que eu conversei com eles e perguntei para eles: e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Eles: meu irmão, Deus tem rompido no meio dessa pandemia para a glória do nome dEle. Digo: mas não está difícil não aí, não está? Ele disse: meu irmão, está melhor do que antes. O negócio está melhor do que antes. E eu digo: glória a Deus. Glória a Deus, porque com esse isolamento que aconteceu, muitas pessoas tiveram que parar. E parando tiveram que pensar. E pensando entenderam que não oravam mais, que não liam mais as Escrituras, que não tinham mais comunhão nem com a mulher, nem com os filhos, nem com ninguém. O mundo teve que parar, a igreja teve que parar do seu ativismo. E parece que nessa pausa, as pessoas começaram a entender o propósito do Pai. A igreja, ela não foi morrendo, ela foi vivendo. Aleluia. Nunca tinha recebido uma ligação dessa, pastor. Os caras ligou para mim e disse assim: missionário, eu sei que o senhor trabalha no sertão aí, conhece muito missionário. Veja aí 5 missionários que você sabe que está com muita necessidade, que está precisando realmente de muita ajuda. 5 pessoas, 5 missionários. Eu tenho uma oferta aqui que eu quero mandar para eles, mas eu queria que o senhor me dissesse aí, desses 5, dissesse assim, por exemplo, o primeiro o senhor dá 40%, o outro 10%, o outro 20%. Eu digo: mas rapaz, você me bota no estreito desse. Eles: não, é porque você conhece as necessidades. E aí eu fui procurar, fui conversar com alguns missionários, falando com um, falando com o outro: e aí, como é que está aí? Não, está tranquilo, está de boa, está passando. Eu digo: então você passa, vamos para o outro. E vamos, e fala com um, fala com o outro. E eu confesso, meus irmãos, não foi fácil não de achar não. E nós achamos ali algumas pessoas, alguns missionários, que estavam ali precisando de suprir algumas necessidades. E aí então nós encaminhamos o irmão, e o irmão foi então, durante todo esse período da pandemia, ele fez ofertas para todos esses 5 missionários, durante todos, de fevereiro até esse mês agora.
Ele enviou a oferta para esses missionários. E isso eu entendo que é por causa desse entendimento, desta consciência, desse parar e pensar e avaliar o que eu tenho feito da minha vida cristã, o que eu tenho feito daquilo que Deus tem me dado. O cara precisou parar e ficou olhando para as suas riquezas, como o tio Patinhas fica olhando para... Não sei nem se ninguém conhece ainda o tio Patinhas, né? Porque da gente lá de trás. Olhando para as suas riquezas e dizendo: e agora? Não posso viajar, não posso sair com a família, não posso ir para lá, não posso ir para cá, não posso gastar o dinheiro. Deus deseja alcançar os povos que ainda não foram alcançados. E isso vai acontecer mediante as nossas ações, mediante aquilo que nós podemos fazer no campo da oração. No campo do clamor, nós temos grupos de oração. Negada vai me botando, pastor, o pessoal vai me botando assim, bota num grupo, bota no outro, bota no grupo, aí o pessoal chama, compartilha o link do Zoom, do Google Meet e tal, ora. 2 horas de oração, o pessoal orando, clamando pelas nações. Gente de todo canto do mundo. Podemos fazer alguma coisa no campo de oração, de orar. Porque a nossa oração, ela pode muito. A nossa oração pode abrir portas, pode fechar portas, pode alcançar missionários, pode alcançar campos missionários. Mas nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos organizar e irmos e fazermos. Não só com palavras, mas com ações verdadeiras. Nós podemos contribuir, pegar dos recursos que temos e compartilhar com a obra missionária. Compartilhar com missionários, compartilhar com projetos, compartilhar com ações que estão sendo feitas, para que o Evangelho se expanda cada vez mais, para que o Evangelho chegue em lugares mais distantes. Nós podemos ir, entregar as nossas vidas para irmos. Na última escola que nós tivemos agora, em julho, foi agora no mês de julho, agora nós tivemos a nossa última escola de missões e finalizando um treinamento que durava 6 meses. O pastor Alves esteve lá conosco dando aula, lá no início do ano, num programa chamado Pé de Poeira, onde a gente convidou aí, abriu inscrições e 6 jovens vieram e fizeram as suas inscrições para passar 6 meses aprendendo sobre missões e doarem as suas vidas para missões. Alguns deles pediram demissões de empregos, concursados, mas abriram mão disso para darem resposta ao chamado que estava ardendo em seus corações. Vieram, passaram 6 meses aqui ralado. Porque imagine você passar 6 meses já com um grupo de pessoas que você não conhece, né? Vem um de São Paulo, um do Rio de Janeiro, um vem aqui do Sertão, o outro vem lá de Rondônia do Norte, o outro vem lá não sei de onde. E aí você junta todo mundo, bota tudo dentro do mesmo canto, para passar 6 meses juntos, aí começa uma pandemia, isola todo mundo. Foi difícil, aquela aula de aconselhamento foi fundamental para nossa sobrevivência até os últimos dias. Mas acabaram esse período de treinamento, e cada um deles vinha nos procurando e dizendo assim: olha, missionário, nós vamos voltar em casa para falar com a nossa família, mas logo em seguida nós estamos retornando porque queremos continuar no campo missionário.
E algum deles dizia, e como é que vai ser? Como é que os recursos vão chegar? Eu digo, olha, aquele que manda, ele sustenta. Nosso problema é que a gente primeiro quer ver para depois fazer. E aí Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com fé. Dizendo, eu vou suprir. E você crendo e fazendo. E vendo o milagre dele acontecer. É fácil, missionário? Não, não é fácil não. Mas exige uma coisa, que é fundamental, e é o que nós estamos falando aqui hoje. É necessário que exija conhecimento pessoal daquele que nos manda ir. Se não conhecermos a esse Jesus, verdadeiramente, nós nunca faremos missões. Se nós não conhecermos a Jesus verdadeiramente, você nunca vai colocar a mão no seu bolso para ofertar para missões. Você pode até dar uma ofertazinha maga. E quando eu digo ofertazinha maga, não é quantidade, R$10, 5, 2, 1, não é isso. Ela é de acordo com o que você tem. Porque um cara pode doar 10 mil, mas o cara ganha 1 milhão. Para um que ganha pouco vai dizer, rapaz, é muito. Mas para outro que tem muito vai dizer, rapaz, é pouco. Então Deus não vê a quantidade. Deus vê pelo que nós estamos nos movendo. Logo, se nós conhecemos a esse Jesus, nós estamos dispostos a dar todas as coisas, a dar tudo, tudo o que for preciso, não fazermos reserva de nada, porque temos certeza de que se o Senhor nos mandou, Ele vai suprir. Por isso que viver por fé não é viver sem dinheiro. Viver por fé é viver sabendo administrar aquilo que Deus provê ou não provê. Porque uma vez um cara perguntou, missionário, Deus sempre provê tudo? Eu digo, rapaz, nem sempre não, às vezes Ele não quer. E aí, como é que faz? Aí eu vou fazer o quê? Se o dono do negócio não quer mandar o recurso naquele momento, naquela hora, eu tenho que fazer o quê? Esperar. Tenho que descansar. Tenho que saber e confiar que aquele que prometeu, ele é fiel. Aí, quando isso acontece, a gente pode dizer o que o apóstolo Paulo falava. Eu aprendi, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, tendo ou não tendo, sofrendo ou não sofrendo, passando pelo que for, nós aprendemos a ter paz com Deus, aprendemos a ter alegria, aprendemos a ter gratidão. Mas nós precisamos aprender. Conferências missionárias. É porque a gente precisa aprender. É porque a gente precisa aprender. É porque a gente precisa aprender que a gente precisa se entregar mais. Porque se a gente tivesse o entendimento, a gente tivesse o conhecimento, a gente tivesse a ação profunda, a conferência missionária era todo culto. Campanha para atingir alvo. Campanha para atingir alvo é quando a gente tem falta de entendimento. Porque se nós verdadeiramente entendêssemos os alvos que estivessem propostos, nós estaríamos dispostos a fazer de tudo para que aquilo ali já fosse suprido.
O que é que está precisando para a obra missionária? É trabalhador? É pessoas para orarem? É contribuição financeira? Estamos dispostos a isso? Se estamos, nós vamos ver Deus agir no nosso meio. Vamos ver Deus levantar pessoas. Pessoas que a gente nem imagina. Pessoas que talvez a gente olhe e diga assim, não, isso aqui não dá. Mas Deus olha e diz, dá. Porque quem vai fazer sou eu. Ah, não, é muito alto, a gente não tem recurso para isso, a gente não tem dinheiro para isso. A gente realmente não tem, mas Deus tem. Deus tem e está disposto a compartilhar. Mas compartilhar com quem? Com todos aqueles que querem cumprir com o seu propósito aqui nessa terra. Por isso que quando alguém pergunta para mim, dizendo que se eu ganhasse na Mega Sena, chegou para mim, missionário, se eu ganhasse na Mega Sena, o senhor ia fazer muita coisa na obra missionária, né? Eu digo, rapaz, eu tenho mais do que a Mega Sena já disponível. Ele diz, como assim? Eu disse, todas as riquezas das nações, dos povos, dos reis, da terra, tudo isso já está disponível. O cara coçou assim e disse, como assim? Não me explique melhor. Eu digo, vou explicar melhor. Se eu estiver no propósito que Deus quer realizar e quer fazer, tudo o que for necessário, Deus vai prover. Porque não sou eu, é Deus quem está conduzindo. É Deus quem está provendo. É Deus quem está fazendo. Então, quem não pode entender? Quem não conhece a esse Jesus. Por isso que em conferências eu chamo a igreja a primeiramente antes de avançarem nos campos missionários, aos povos não alcançados, desafio a conhecerem mais ao Jesus, em espírito e em verdade, em comunhão, em relacionamentos fortes, alicerçados, para que aí sim um povo unido, com um só propósito, com uma só visão, possa ir até onde Cristo ainda não foi anunciado. Possa ter os seus filhos sendo enviados, preparados, treinados. Mas é necessário que a gente tenha esse encontro com esse Jesus. Amém? Que Jesus possa entrar no seu quarto. Possa entrar no seu quarto. Assim como Jesus entrou aqui nesta casa com os discípulos. Jesus possa entrar no seu quarto. Restabelecer novamente a paz do seu coração. Possa confirmar no seu coração que Ele é aquele que está com você. Que quando Ele se revela, meus irmãos, não há dúvida. Porque Ele mesmo diz que as ovelhas ouvirão a sua voz e não se confundirão. Será claro, como as marcas das suas feridas. E aí sim, quando Ele se revelar, quando Ele chegar ao seu coração, e você tiver então esse encontro transformador, vamos juntos como igreja alcançar esses povos que ainda não foram alcançados. Vamos mudar essa estatística de 30 para 1 para 30 para 5, para 30 para 10. É pouquinho o negócio. Se for 30 para 2, a gente já dobra, né, pastor? Já é um pouquinho a mais. Mas isso depende de mim, depende de você. Depende da nossa disposição, depende do nosso conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e possa enriquecer as nossas vidas com o conhecimento dEle, em nome de Jesus.
Jesus, ouvir a voz do Senhor e levar a palavra dele, ser movidos, usados. Tem um trechinho nesse louvor que a gente vai cantar agora, que diz assim: o que nós podemos ser na vida de alguém depende somente de nós. Então, que possamos, em nome de Jesus, ter essa ousadia, porque o Espírito dele habita em nós. Amém? Amém? Oi, 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 oi. Amém. Graças e paz, irmãos. Que bênção perceber o quanto Deus quer nos usar e essa paz que Ele compartilha conosco é também para que participemos da sua missão. Amém. Podem se assentar, queridos. Antes de nós encerrarmos com alguns avisos e a oração final, eu gostaria apenas que os pastores e os irmãos das igrejas co-irmãs da Igreja Batista Missionária Brasileira ficassem de pé, por gentileza, os das outras congregações e igrejas. Que bênção. Pastor Nonato, Pastor Neto, missionário Emerson e o pastor José Wilson. E as igrejas, os irmãos, que Deus os abençoe
Agradecemos a presença de vocês. Podem se assentar. Nós queremos também agradecer aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, os irmãos das nossas igrejas lá em Equador, Caiçara, enfim, Pium, todos os irmãos, agradecemos a Deus também pela sua participação. Aqueles que estão aqui e que também estão nos visitando, nós louvamos a Deus. Agradecemos porque você está conosco, compartilhando esse momento tão especial de Deus para nós. Que o Senhor continue o abençoando e usando a sua vida. Amém? Eu quero convidar o pastor Antônio para encerrarmos com oração. E queremos lembrar apenas que amanhã a nossa programação será a partir das 9 horas da manhã. Nós teremos um bate-papo com os pastores, com o missionário Rodrigo conosco. E você pode acompanhar pelo YouTube ou presencialmente aqui. Claro, guardadas todas as nossas medidas, os cuidados devidos. E queremos também lembrar que à noite, às 18 horas, estaremos encerrando a conferência missionária. E desafiamos você, se você já tem o compromisso, se você já faz anualmente o seu compromisso de amor por missões, que você renove esse compromisso através do link que está sendo compartilhado tanto na descrição desse vídeo, quanto no WhatsApp, no grupo da igreja. E se você nunca fez o compromisso, mas é desta igreja e deseja fazê-lo, nós incentivamos que você o faça, lembrando que é um compromisso não apenas de contribuir financeiramente durante um ano, mas também um compromisso de interceder, de orar por aqueles que estão nos campos. Então aqui está o nosso campo missionário, as igrejas, os pastores, alguns deles aqui. Então qualquer dúvida nos procure, teremos todo o prazer de esclarecer aquilo que a igreja do Senhor tem feito nos campos. Então, pastor Antônio, por gentileza, vamos. Queremos agradecer a Deus por esse momento. Isso me faz reportar alguns anos atrás. Acredito que a nossa primeira conferência foi realizada em 1997. Você pode achar que daria 23 anos, né? Porque tivemos um intervalo de uma conferência que não foi realizada. Mas, a partir de 1997, Deus abriu a visão desta igreja para começar um trabalho que frutificaria não só no Brasil como no mundo. Isso nos alegra muito em saber que a missão do Senhor vem sendo cumprida, eu diria, não de uma forma satisfatória totalmente, mas de uma forma que a igreja começa novamente a entender que a vontade de Deus tem que ser prevalecida, que a sua palavra tem que ser cumprida. Vejo o grande potencial que existe dentro das igrejas. Precisa apenas se levantar e dizer: eis-me aqui. Chamadas já existe. Deus já tem falado através da sua palavra aquilo que é necessário para que aqueles que querem investir as suas vidas na obra do Senhor apenas se disponha. Que Deus possa trabalhar no coração cada vez mais desta igreja. Muitas igrejas já pararam de fazer conferências missionárias. E louvamos a Deus porque esta igreja tem permanecido com aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. Obrigado por ter dado a oportunidade de falar essas coisas, porque mesmo depois de tantos anos aqui, meu coração ainda arde por missões. Eu não tenho como me desassociar daquilo que Deus iniciou em minha vida. Eu não tenho como parar. Dia eu hei de parar, mas quando eu não tiver mais alma, mais espírito dentro de mim, aí eu paro. Mas enquanto Deus estiver me dando fôlego de vida, eu estarei pensando na obra missionária.
nos campos que precisam serem alcançados e nas vidas que deixarão de ir para o inferno. Compete a cada um de nós colocar o nosso coração e a nossa alma nesta obra. É um dever de todos nós. Cristo fez a sua parte e nos ordenou que fizéssemos a nossa também. Deus possa estar abençoando grandemente. Eu estava ali no banco, Alisson, me permita dizer, pela primeira vez eu senti uma tristeza profunda no meu coração de ver esses bancos vazios. As nossas conferências sempre estavam com muita gente, tanto da cidade do Natal como de outros lugares. E de repente a gente se sente tolhido por causa de uma pandemia. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Não podemos negar jamais o propósito de Deus, a obra que Ele quer realizar. Espero que Deus levante ainda dentro dessa igreja jovens que se disponham a ir. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas desobediências, o Senhor tem sido fiel. E pedimos, ó Deus, que no decorrer dessa conferência, o Senhor possa falar a muitos corações. O Senhor possa transformar vidas. Que essas vidas venham compreender que o maior valor que o Senhor quer de nós é a nossa própria vida. E que ela tem que ser disponibilizada para fazer a tua obra. Ó Deus, trabalha no coração dos amados irmãos, para que eles conheçam a Ti. Porque somente conhecendo o Senhor profundamente, poderão fazê-lo conhecido aqui, ali e além. Então, Deus, pedimos, Senhor, clamamos a Ti, por misericórdia, e que o Teu Espírito que habita em nós, possa despertar o Teu povo para esta obra que é tão importante e que ainda não está terminada. E possamos alcançar muitas vidas ainda para o Teu reino que está entre nós. Que oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições
primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Irmãos, nós teremos